Um dia eu descobri um livro na minha biblioteca chamado Born Again, escrito por Charles Colson. Charles Colson se tornou famoso como um escritor cristão. Born Again significa renascido. Ele foi criado num lar católico, mas não era religioso, e ele se tornou um auxiliar do presidente Richard Nixon. E vocês conhecem toda a história de Watergate, e Charles Colson foi para a prisão por causa de Watergate. Algumas coisas que ele fez, ele ficou mais que um ano na prisão. Ele era, todo presidente tem um cara que eles chamam de hatchet man, o homem do machado, ou seja, ele é o cara, o cão de guarda do presidente. Charles Colson era esse cara. Mas nesse livro, Born Again, que ele conta toda a história de Watergate e tal, ele conta a sua conversão ao cristianismo de verdade. E o que levou ele ao cristianismo foi um livro de C.S. Lewis, chamado, em português traduzido com Cristianismo Puro e Simples. E ele conta, Charles Colson, no livro, que ele pegou daqueles blocos de advogado e ele colocou prós e contra do cristianismo e começou a listar os prós do cristianismo e os contras, e através disso chegou a fé em Jesus Cristo. Na verdade, isso me fez não ter nenhum interesse em C.S. Lewis, porque do jeito que o Colson descreveu Lewis, me pareceu que ele era uma espécie de apologista evidencialista ou racionalista, alguma coisa assim. Além disso, eu sou, meu treinamento é apologética pressuposicionalista, onde nós cremos que o cristianismo é aceito pela fé e eu não posso levar alguém a crer em Jesus Cristo, crer em Deus através de argumentos racionais. Eu tenho que simplesmente expor o cristianismo e o Espírito Santo faz o trabalho. Claro que eu posso responder às perguntas dele, mas não é através de argumentos ou evidências que uma pessoa chega à sua fé em Jesus Cristo. Então, ouvindo isso de Charles Colson sobre o C.S. Lewis me fez não ter muito interesse. Além do que, alguns dos artigos que eu estava lendo, algumas dos autores que estava lendo sobre esse assunto, um assunto que eu comecei a pesquisar, tratavam Lewis da mesma forma. Em 2002, um amigo meu, ex-professor meu, chegou ao Brasil. O nome dele é Kevin Bowder, e ele ficou uma semana com nós missionários no Rio de Janeiro, e entre idas e vindas e como que você está e o que você tem feito todos esses anos e tal, as mensagens dele foram transformadoras, onde ele falou em termos da necessidade de termos afeições ordenadas ou afeições religiosas, baseado no tratado de Jonathan Edwards e outras coisas. Mas entre toda essa conversa, eu já estava fazendo um segundo mestrado de teologia
e falei para Kevin, olha, eu tenho muito interesse em apologética. Ele disse, então você deve ler o C.S. Lewis. Eu falei, mas C.S. Lewis, ele não é evidencialista? E o Barro diz, não é. E ele sugeriu alguns livros para começar, e eu comecei a ler C.S. Lewis por indicação do Kevin Bowden. E eu me apaixonei. Eu sei que quase todos falam de C.S. Lewis, mas eu escrevi uma tese sobre C.S. Lewis e a teoria de conhecimento dele. Eu não comecei com o cristianismo puro e simples. Cheguei a ler e é um livro bom, mas eu gostei de primeiro plano dos livros de ficção dele. E talvez mais tarde vocês podem bater uma foto de todos os meus livros de C.S. Lewis e sobre C.S. Lewis. Tá tudo ali, é uma coleção grande. Mas as Crônicas de Nárnia, quando eu era, não sei que ano que eu estava na escola, eu lembro que uma professora leu o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa para nós. Mas não sei, gostei, mas não gostei. Não teve grande efeito, eu não li o resto da coleção. Mas agora, como adulto, eu li. E li, reli, e realmente foi maravilhoso. Claro que eu tinha lido O Senhor dos Anéis, que era de Tolkien. Eu li isso, acho que durante o seminário, durante o meu primeiro mestrado. E os dois pensam muito idêntico. Então eu já estava com a mente pronta para esse tipo de fantasia. E a gente vê muito mais da apologética do Lewis nas Crônicas de Nárnia do que às vezes a gente lê nos livros de apologética dele. Li a trilogia cósmica dele, que é menos conhecido, mas muito bom. Fora do Planeta Silencioso e Perelandra, e depois essa Força Medônia. Todos pela Martim Fontes. É mais para adulto, e eu tinha lido Fora do Planeta Silencioso uma vez quando eu estava na faculdade, porque minha tia me emprestou. E uma tia que nem cristã não era, mas ela me emprestou como livro de fantasia espacial e tal. E eu sei que eu achei interessante, mas também não me agarrou naquela época, como mais tarde me agarrou. Ele teve uma ideia. Quase todas as viagens espaciais da ficção científica envolve o ser humano indo para um planeta e descobrindo monstros. E C.S. Lewis inverteu, ele falou, e se o ser humano é o monstro? E somos o planeta silencioso, porque os planetas são muito barulhentos, mas por causa do nosso pecado e por causa da queda, nós quebramos a comunhão com os outros planetas. É a tese dele. No primeiro livro ele vai para Marte, no segundo livro ele vai para Vênus, que é um planeta que está nascendo, e no último ele não vai para planeta nenhuma, mas ele mostra o que acontece se os homens sem peito tomam conta do mundo. Os homens sem peito é o título de um capítulo de um outro livro que ele escreveu, chamado A Abolição do Homem. É um livro que todo pensador cristão precisa ler, onde ele explica o que acontece quando nós nos tornamos reféns do subjetivismo, e o que acontece quando nós tentamos refazer a natureza humana e o ser humano. Isso realmente destrói a humanidade, e é por isso que leva à abolição do homem. Então, ele escreveu um livro discursivo sobre o problema e escreveu um romance que mostra
o problema. Quanto mais a gente lê, mais expandem os nossos horizontes, e tenho aprendido a ler e amar vários tipos de leitura. É claro que o meu primeiro amor é livros que elevam o pensamento e o coração a Deus. Um dos meus autores cristãos prediletos, e tem alguns dos livros dele em português, é A.W. Tozer. Esse é o Raiz da Justiça, não, a Raiz do Justo. Foi traduzido a português, acho que está, você deve poder encontrar em sebo, mas eram mensagens, capítulos curtos. Ele era um profeta, na verdade, faleceu em 1963, mas muitos dos livros dele muito fortes. E como editor, eu tive o privilégio de ver alguns dos nossos livros, alguns dos livros que mais me impactaram ser traduzidos a português, inclusive um livro chamado Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Eu quis trazer ao português porque eu li e aquilo lá foi um convencimento terrível sobre o fato de que muitas vezes nós tememos o homem. E o que o homem pode nos fazer? O máximo que ele pode nos fazer é matar nosso corpo. Deveríamos temer a Deus, como Jesus disse, que ele pode não apenas matar nosso corpo, mas jogar nossa alma no inferno. E o temor do homem se manifesta de diversas formas. Um outro livro que me fez um impacto, e esse eu garanto que eu tenho esse livro não em xerinque, já aberto e lido, de Jerry Bridges, um autor bem conhecido, Poder Transformador do Evangelho. Sabe, a lei não ajuda o cristão a crescer. A lei condena, a lei não nos ajuda a obedecer a Deus. O Evangelho faz isso, e o Evangelho faz isso de uma forma diferente. É claro que o Evangelho na vida do cristão faz exigências, mas faz exigências diferentemente do que a lei. Jerry Bridges é famoso por uma frase. Ele diz que nós devemos pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias. E este livro, O Poder Transformador do Evangelho, nos ensina como fazer isso, como que o Evangelho nos ajuda a crescer. Não é só para a nossa salvação, é para a nossa santificação. Junto com isso, tivemos alguns anos atrás um pastor sul-africano por nome de David Brain. E ele é talvez um dos melhores pregadores que já ouvi. Não conhecia ele antes de vir. E ele tinha escrito um livro sobre a necessidade de promover uma cosmovisão cristã nos nossos lares, e nós traduzimos com o título Guardiões do Mal. Excelente. Ele diz que muitos lares são lares seculares, que vão para a igreja no domingo, e quando a criança cresce, ele se pergunta: por que eu vou para a igreja? Não faz sentido nenhum dentro do meu contexto. Então nós precisamos criar em nossos filhos um amor pelas coisas transcendentes e particularmente um amor para com Deus. Ele também escreveu um livro para a igreja, que mostra a igreja conservadora, que mostra que o nosso papel como pastores e líderes de igreja não é só ensinar a doutrina correta. Claro que nós precisamos da ortodoxia, mas precisamos também da ortopraxia, que é a prática correta, e principalmente da ortopatia, que são as afeições retas, ordenadas. E ele enfatiza isso muito. Era uma ênfase muito forte do passado. Inclusive, Jonathan Edwards escreveu um tratado sobre afeições religiosas, e outros, Thomas A. Kempis falou sobre afeições ordenadas.
há muitos escritores e pensadores cristãos que falaram sobre as afeições. Mas fora a parte bíblica e a parte devocional tão edificante, comecei a ler livros de filosofia e de história e sobre a filosofia política e sobre música e beleza, e todas essas coisas foram boas. Um autor que de vez em quando a gente precisa rir, e um autor que esse professor de literatura americana que eu mencionei, ele mencionou num post uma vez, P.G. Wodehouse, que escreveu mais ou menos 80 livros e todos hilários, e ele disse que a gente ia ler Wodehouse para poder dar uma boa gargalhada, e eu não sou de rir alto quando eu estou lendo, mas eu ri alto quando eu li vários desses livros. Esse que eu tenho na mão é Thank You, Jeeves, mas eu tenho uma porção deles, são excelentes. Mas quero terminar mencionando 2 livros que me impactaram. Nos anos pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, na década de 50, nos Estados Unidos apareceram 3 livros que lançaram o movimento conservador, o movimento político conservador nos Estados Unidos. Um dos livros foi Caminho da Servidão, de Friedrich Hayek. Está em português pela Realizações. Eu acho que é que faz, mas O Caminho da Servidão. Nesse livro ele diz que o socialismo leva à servidão, o comunismo leva à servidão, o planejamento central escraviza, mas que o livre mercado o comércio livre, sem ônus ou com pouco ônus, só do governo, leva a prosperidade de um jeito que a gente não entende, mas que há sabedoria no mercado. Esse foi o lado econômico do conservadorismo americano. O outro escritor, por nome de Russell Kirk, e há muitos dos livros dele em português pela Realizações, mas o livro que lançou ele como um escritor e que lançou o conservadorismo político foi um livro chamado The Conservative Mind. Seria From Burke to Eliot. The Conservative Mind, a mente conservadora, e ele começa estudando Edmund Burke, que foi um político inglês na época da Revolução Francesa. Ele pula para John Adams, que foi o segundo presidente americano, e ele traça até o T.S. Eliot, as ideias conservadoras, e ele é o que é chamado de paleoconservative. Os livros dele valem a pena ler.